Muito bem, continuo aqui em Belo Horizonte e aí eu tô rindo porque esse é o segundo take, a gente começou a gravar, o microfone não estava ligado, ainda bem que poucos segundos se passaram. E eu quero agradecer o pastor Richard, que deslocou, veio até aqui para me encontrar, parou sua agenda para a gente poder conversar, e o pastor Richard Guerra, que é pastor na Igreja da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte, e além de um extenso currículo, e eu tinha falado antes de que se a gente fosse falar do currículo dele, a gente ia ficar até o final do episódio aqui falando só sobre isso. Mas acho que, dentre algumas coisas, tem química, geologia, e aí não vou errar dessa vez, e astronomia, que são bem curiosos. E o pastor é também líder de líderes, né, um mentor de líderes na Global, né, na Lagoinha, no que se chama Lagoinha Global, da parte de gerações. É isso? Pastor, por favor, fala um pouco mais de você para a gente. Tá certo. Bom, a minha esposa costuma dizer que a forma correta de se apresentar é Richard, servo do Senhor Jesus Cristo. É muito importante distinguirmos o que somos do que estamos. Então, já vou ter que corrigir o amado. Eu estou responsável pelo Ministério do Lagoinha Gerações Global. Perfeito. Hoje nós temos a Lagoinha Global, que é a denominação, Tá. Convenção Batista Lagoinha, que cobre aí cerca de 500 igrejas em 38 países. Okay. E cada Lagoinha tem, dentro da sua estrutura, o Ministério de Família, que nós chamamos de Lagoinha Gerações. Okay. O motivo pelo qual adotamos esse nome. Depois, se quiser, a gente pode conversar aqui no podcast. E também estou responsável pela editora da igreja, que é a editora Profetizando Vida. Então, hoje são essas as minhas responsabilidades. Então, isso é a diferença entre o que eu estou e o que eu sou. Por que é importante nós distinguirmos uma coisa da outra? Porque quando eu tenho consciência que eu estou, que eu não sou, eu não me apego àquilo, né? E eu fico mais leve. E se Deus me tirar de um lugar e colocar no outro, eu sei que eu estava aqui, agora eu estou aqui e a vida segue. Né? Quando a pessoa acha que ela aí é um problema, que ela não consegue, dali, ela perde não identidade. consegue lidar. A identidade está ligada com aquilo e não com a relação que ela tem com aquele que colocou ela ali e que pode tirar ela ali de qualquer momento. Então, eu me policio muito nas apresentações e ensino isso para as pessoas que Deus colocou debaixo da minha responsabilidade, falar assim, não, eu estou. Né? Então, já teve um tempo que eu estava professor de Química, né? Quando eu formei em Química na Federal, eu fiz Química Industrial no Cefet também, e durante o curso de Química eu estudei Astronomia, dentro da Astrofísica, lá do Instituto de Ciências Exatas, da Federal, e cheguei a fazer um mestrado em Geoquímica, na área de Geologia, no Instituto de Geociências. Não encerrei o mestrado, mas fiz ele todo, né? Tá. Então, não sou mestre de Geologia, mas fiz o mestrado de Geologia. E tenho um mestrado em Teologia, né? Então, em Ação Pastoral na América Latina, e estou concluindo um agora de Teologia Sistemática. Né? Legal. Também tenho uma formação na área de edição de História em Quadrinhos. Então, uma formação bem diversificada, né? Multidisciplinar. Legal. Que é bem o que eu gosto. Eu não gosto de ficar preso a uma coisa, outra. Eu entendo que quanto mais diversificada a sua formação, mais influência você pode exercer na sociedade. Perfeito. E aí, através de dessa amplitude, né, de buscar conhecimento em tantas áreas diferentes, acabaram saindo alguns títulos, né, de livro, alguns 80 quase, alguns. Isso? Deus me deu essa graça de escrever, eu tenho muita facilidade, graças a Deus, de escrever. Gosto de escrever, tanto livro quanto história em quadrinho, né? Novelas gráficas, né, para ficar bonito assim, graphic novels, né? Então, hoje eu tenho cerca de 80 publicações, ou como autor, ou como coautor, ou como organizador, ou como editor. Né? Nós temos várias publicações, ainda mais depois que assumi a editora, né, que aí edita muito, e acaba que você escreve nos materiais. Né? Então, tem alguns que se destacaram mais, outros que atendem a nichos, grupos específicos. Mas cada um é um filho, né? Cada um tem uma relação afetiva muito, muito peculiar. Mas dá para dizer porque quando a gente
ouve falar do teu nome ou quando a gente procura e vai atrás de saber quem é o pastor Richard Guerra, vem muito, talvez até por conta do Ministério ali de Famílias, né, do Gerações, mas vem muito jovens, vem muito esse assunto. Então, dá para dizer que existe um maior número, ou talvez uma ênfase dos títulos com isso, ou não tem relação? É tão diversificado assim? Como eu fiquei muito tempo na liderança de jovens na Alagoinha, tanto no âmbito local quanto no âmbito denominacional. Perfeito. Auxiliei durante muitos anos o pastor Lucinho Barreto. Sim. Depois acabou que nós envelhecemos, né? Então temos que ampliar as nossas responsabilidades. Mas a minha primeira atuação na Alagoinha foi na Liga Universitária, né? Eu fiz parte do Ministério Universitário, obviamente por estar dentro da universidade. Depois liderei esse ministério por um tempo e estudo dentro da juventude. Aí depois passei a fazer parte da liderança da juventude, né? Onde fiquei muito tempo. Então, minha produção literária acaba que é muito influenciada por esse tempo, né? Obviamente que à medida que você vai amadurecendo, a produção também vai tocando em outros espectros, né? Mas eu concordo com a sua percepção de que é um material muitas vezes voltado para um público mais jovem adulto. Legal. E o que o senhor destaca? E aí eu diria, não como por popularidade, mas por gosto ou por apreço, o que o senhor destaca? Talvez 1 ou 2 títulos para a gente procurar e ouvir mais do que o senhor tem para falar. Eu acho que um título que sintetiza bem o meu modo de pensar e de agir é o Desconforme-se, um alerta para o jovem do século XXI. É um livro que eu tenho muita alegria de indicá-lo para as pessoas, né? Porque é um livro que faz sem nenhuma pretensão extraordinária, mas com muito rigor teológico, muita pesquisa. Foi um livro que eu gastei 11 anos para concebê-lo. Ele é fruto de 11 anos de pesquisa, né? Eu fui professor no Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, não existe mais. Mas foi uma escola que formou grandes líderes, né? Ana Nóbrega, Israel Salazar, Marine Friesen, essa turma toda, citando só alguns aqui, mas tem gente no Brasil e no mundo, né? Que saiu dessa escola, que era uma escola de internato que formava missionários, de louvor, que era financiada pelo Ministério Diante do Trono. Estamos falando da primeira década dos anos 2000 ali? Exatamente. Perfeito. A escola começa na primeira década e termina na metade de 2010, ali, no ano dos anos 2010. Tá. E lá eu tinha como disciplina uma matéria que chamava Transformação, que tratava de cosmovisão. Então, eu me tornei, assim, de certa forma, um especialista no assunto de cosmovisão e eu senti que estava amadurecendo a ideia de um livro. Então, eu escrevi esse livro, O Desconformes. Foi o meu primeiro livro numa editora grande, Thomas Nelson Brasil. E ele teve uma repercussão tão grande porque ele faz essa investigação sobre esse mundo que nós estamos vivendo. Muita gente ainda não parou para entender, né? Nós estamos no primeiro quarto de século, né? 24 anos, Perfeito. 25 anos. Né? Esse século ele é diferente de tudo que já existiu. E muitas vezes nós que viemos do outro século estranhamos muito, e os que nasceram nesse, já com as características da geração Z, da geração Alfa, e até um pouco dos milênios, né? Eles vivem numa atmosfera de experimentação, sinestesia e baixa reflexão. Então, eles vivem, mas eles não entendem muito bem o que eles estão vivendo. Então, o livro tenta, de alguma forma, explicar o que é o século XXI. De uma forma que eles consigam... Isso, e aí conceber. Não é um livro teológico, Perfeito. Não é um livro de linguagem erudita, então os exemplos do cotidiano, cito muito cinema, série, mas tem mais nota de rodapé do que minha tese de mestrado. Entendi. Eu acho que tem 233 referências bibliográficas no livro. E é um livro que foi trabalhado pensando ali em Romanos 12, né? Romanos 12. Não vos conformeis com esse século, exatamente. Mas trazendo isso para uma realidade para este público. O Desconforme-se aí é uma referência a não vos conformeis com esse mundo, Romanos 12, 2. E aí ele segue falando, né? Mas
santificai-vos através da renovação da vossa mente. Então, Legal. o propósito do livro é você precisa renovar a sua mente. E como fazer senão, isso? Senão o mundo vai te estabelecer um formato, né? O não se conforme não é questão de ficar indignado. É literalmente, etimologicamente, que a palavra fala. É não ter a mesma forma que o mundo. Não entrar na forma. E aí eu começo a falar, ó, o mundo é assim, ó. O mundo de hoje, relativista, dualista, materialista. Eu vou trazer esses elementos e tentando explicar da forma mais acessível possível. Legal. É um livro que é usado em seminário hoje. É um livro que está no top 20 da Amazon na categoria religioso. Há 6 anos, ininterruptamente. Uau, que legal. Né? Que legal. Então, um livro que marcou. O outro livro foi o Devocional da Turma da Mônica. Né? Se fosse citar 2, eu citaria esses 2. Por quê? Não, vai de um extremo ao outro. Tiago, você gostaria de ter um livro ser indicado pelo Augusto Nicodemos? Sem dúvida nenhuma. Se Augusto Nicodemos aparecer de graça, dizendo, sem ninguém provocar, fazer um vídeo e falar assim, olha, eu recomendo esse autor. E não foi o Desconforme, foi o Devocional da Turma da Mônica. Que legal, né? Que legal. Então, o Devocional da Turma da Mônica é uma conquista não só pessoal, mas acho que para a comunidade evangélica. Porque nós temos certamente um dos maiores quadrinistas do mundo e, com certeza, o maior quadrinista vivo do Brasil. Né? É verdade. Nós tínhamos 2, né, que era o Ziraldo. A gente perdeu o Ziraldo há pouco Maurício tempo, Souza. Né? O Ziraldo, para mim, sempre foi uma referência muito forte. Aqui eu não estou discutindo ideologia política, estou falando da produção artística. Perfeito. Né? Legal. E o Maurício de Souza, ele é uma combinação rara de talento e empreendedorismo. Então, um cara que deu certo. É verdade. Então, um empresário extraordinário e que é uma mente criativa que inspira. Né? E a Turma da Mônica está aí há décadas. Né? Décadas. E aí, então, de repente, surge a oportunidade de produzir um material de cunho evangélico utilizando os personagens da Turma da Mônica. O Devocional nada mais é do que isso. Tem o volume 1 e 2, né? São histórias curtas com os personagens da Turma da Mônica que levam, em seguida, a uma oração, uma reflexão que o pai vai fazer. Tem até passatempos para fazerem. Então, é um livro interativo, é um livro que eu tive muito carinho em fazer. E na época a orientação era explorar só os 4 mais famosos, Mônica, Magali. E aí eu consegui convencer o editorial, falei assim, olha, deixa eu brincar com todo mundo. Então tem a Turma da Mata, tem o Astronauta, tem o Chico Bento. Legal. Né? Então busquei explorar. Claro, não tem Penadinho, óbvio. Não tem Piteco, não tem Papacapim. Senão vou tocar, né? O Papacapim adora a lua. Sim. O Piteco tem as polêmicas sobre dinossauro, o Penadinho é uma alma penada. Né? Então, nós pegamos aqueles personagens que não geram nenhuma polêmica no meio cristão. Perfeito. E eles estão lá, pregando o evangelho. É uma coisa que não tinha precedente. Ah, Maurício de Souza tem material espírita? Tem. Tem material católico? Tem. Mas não tinha material evangélico. Agora tem. Né? E esse é o único evangélico, né? o único. Legal. A editora Lion tem a exclusividade, que é a outra editora, né, que me dá a oportunidade de publicar. Então, publicamos 1, 2, publicamos um jogo de tabuleiro com a Brinquedos Estrela, aprendendo a Bíblia com a Turma da Mônica. Caramba, que legal. E ano que vem, na Bienal do Rio de Janeiro, vai lançar a Bíblia comentada da Turma da Mônica. Uau! Então, é a Bíblia inteira, os personagens vão aparecendo dentro do texto e comentando alguma coisa do texto. É uma coisa linda. Incrível. Uma coisa linda. Eu já estava assim, a parte escrita está pronta, mas a produção é lenta, né? Porque é uma Bíblia inteira. Perfeito. Então, são as 2 publicações assim, que eu acredito mais disruptivas até aqui. Eu tenho um material para lançar no fim desse ano. Né? Quem sabe até lá a gente faz outro podcast só para falar sobre ela. Perfeitamente. Eu acho que vai também ser bem disruptiva. É um dos primeiros quadrinhos da Thomas Nelson Brasil. Vai fazer um quadrinho pela Thomas Nelson, voltado para um público um pouco mais velho. É uma ficção futurística, muito bacana, chamada Choice. Para cada escolha, uma perda. Então, é uma empresa que tem um aplicativo que ajuda as pessoas a tomar decisões. Porque no futuro as pessoas não conseguem mais tomar decisão sozinhas. Né?
Então, é um livro interativo que a história ela vai avançando de acordo com as decisões que você toma. Né? Aí você muda o caminho. Né? Ah, tem que ir para a esquerda para a direita. Para a esquerda vai para a página tal. Ah, legal, legal. Então, você tem vários, você pode construir a sua história. Legal. Né? Eu me lembro de alguns livros da década de 80, 90 que tinham essa característica. Tinha na série da de Ouro que chamava Enrola, Desenrola. E me parece que não deu uma sumida nisso. Parou. Assim, né? O que a gente tem pelo hoje menos não nesse vejo sentido atualmente. são algumas séries ou filmes interativos no Netflix, por exemplo. Tá. Né? Tem um episódio de Black Mirror que chama Bandersnatch, que você vai tomando decisões e aí muda a história. Tá. Mas o Enrola Desenrola era um livro, isso são séries, vai ser um primeiro quadrinho, né? Muito legal, muito legal. É uma coisa nova nesse sentido. Muito bom. E, bom, como eu disse, acho que se a gente for avançando aqui... eu acho que a digressão ficou muito longa, né? Não tenho que desculpar. Depois ele edita. E tem uma característica, viu, pastor? Aqui é de ponta a ponta, então não tem corte, edição, não tem edição. Ele me provocou. Mas veja só, e também não temos restrição, como conversamos antes, inclusive, a regra é que não temos restrição. Mas... Estão gravando um domingo, eu já não estou no culto, então isso aqui vai longe. E, pastor, com esse período trabalhando com famílias, então, e pelo que eu entendi, por favor, me corrija se eu estiver errado. Eu comecei com jovens, aí o pastor Márcio Valadão foi expandindo a minha responsabilidade. Aí eu assumi o Ministério Infantil, depois pegamos os adolescentes, depois pegamos os jovens adultos. Né? Aí, por fim, veio a família toda. Na época chamava Central Ministerial da Família. Ok. Na verdade, era um agrupamento de microministérios. Então, tinha um grupo que cuidava do Casados para Sempre, um outro que cuidava de um curso de educação de filhos, um outro que fazia acampamento de casais. E, assim, não criticando a gestão anterior, mas é que ela herdou da anterior, então, um modelo que estava meio consagrado, que haviam microgrupos de trabalho focados principalmente no casal, né? E aí, quando a liderança que estava assumiu uma igreja e houve a vacância, o pastor Márcio nos sondou a respeito de como que a gente pensava trabalhar. E aí eu falei assim, pastor, se o senhor quiser, eu me sinto muito honrado, mas eu gostaria de trabalhar diferente da forma que é estruturado. Eu sou crítico em relação a Ministério de Família ser focado no casal, que aí seria um ministério de casal, né? Não tem problema nenhum. O problema é que quando você tem um ministério de casal, tem um ministério de criança, ministério de adolescente, ministério de jovem, o que a igreja vai fazendo? Ela vai departamentalizando tanto que ela separa a família. Você não tem um momento que pensa a família de forma literal. E aí, ele falou assim, Charles, estou te dando carta branca, eu concordo com você, eu não sei como é que você vai fazer isso, mas você tem minha bênção. Legal. E aí, então, eu fui buscar em oração a sabedoria de Deus, né, para a estratégia. Né? Eu conversei com essas várias microlideranças. Então, na verdade, era como se fosse uma startup, um coworking. Né? Cada um cuidava de sua vida, tomava o maior cuidado para não encostar um no outro. Mas já que é um podcast que tem muita liderança ouvindo, acho que é importante falar dessa transição da central da família por gerações. E aí eu virei para eles e falei assim, gente, eu não estou aqui para saber se vocês são capazes de fazer um bom trabalho. Vocês já provaram isso para as lideranças anteriores. Então, por exemplo, a gente tem um curso de noivos que existe há quase 40 anos. Então, é uma coisa muito respeitada, tem muita credibilidade. Né? O curso de educação de filhos tem mais de 25 anos. Né? Então, tem sua credibilidade, tem seu histórico. Eu mesmo liderava o trabalho de namorados, conforme eu falei inicialmente. Naquela época, já tinha 11 anos que eu cuidava do Ministério de Namorados. Quer dizer, lá eu tinha um ministério para cuidar de namorado. Né? Enfim, isso não está em questão, se vocês são capazes de fazer um bom trabalho. O que está em jogo aqui, que vai definir o futuro, é se nós somos capazes de fazer juntos. E o Gerações, ele faz isso, ele é como se fosse uma cola, né? Quem junta todo mundo ali para fazer... É um guarda-chuva. Perfeito. Né? Então, eu estava... Naquela época ainda tinha culto da família, que foi outra coisa que eu bani. Para mim, o culto da família tem que ser domingo. Né? Faz sentido. Você tem um culto da família no dia de semana, só para falar que tem um culto da família, que ninguém vai?
né? Ou que não vai a família, não né? vai a família. Vai o marido, mas a esposa está em casa com o filho que tem que acordar cedo. A família, né? A família se organizar, né? É complexo isso. Mas ainda estava o culto lá, e aí Deus me deu uma visão muito clara no altar, enquanto o pessoal estava ministrando louvor, antes de eu subir para pregar, eu vi, como estou vendo você aqui, em letras caixa alta, igual quando tem culto, o pessoal monta a palavra assim na base, no altar, né? Muita igreja faz isso, com MDF, isopor. Apareceu em letras garrafais a palavra gerações. E eu fiquei intrigado com aquilo, e ficou muito tempo, não foi assim, igual Jequiti, não. Pá, não, né? Foi... Tá. Agora a SBT lançou um streaming, mais SBT, eles estão fazendo isso com ele também. É? Pá, fiquei sabendo. E aí começou a desaparecer as letras, e as últimas letras que ficaram foi o G e o C cedilha, e aí Deus tirou o cedilha do C cedilha, ficou GC. GC é para nós na Lagoinha Grupo de Crescimento. Ah, Grupo de Crescimento, ok. Grupo de Crescimento. Tá. E aí depois desapareceu tudo. Eu fui orar, fui buscar entendimento daquilo, e ficou muito claro para mim que o nosso Deus, ele é um Deus que trabalha em cima de gerações. É lá em Êxodo, no início do capítulo 2, do 1 ao 6, ele vai se apresentar para Moisés e fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos seus pais. Ele podia ter falado tanta coisa. Sim. Mas ele se apresentando como Deus de 3 gerações. A igreja sadia é aquela que investe ao mesmo tempo nas 3 gerações. Perfeito. Igreja que não investe em criança e adolescente, eles vão dispersar, vão embora, essa igreja vai morrer, porque não vai ter sucessão. E a que não investe na terceira idade, não ouve, não aprende com os erros e acertos, desonra uma geração, traz para si condenação e morre também. E a Lagoinha, ela tem um ministério melhor idade, né, para idosos, né, não sei se eu uso o melhor termo falar para idosos, né, mas para sênior, digamos assim. Lá eles falam terceira idade, tem uns que falam melhor idade e tem uns que falam ativa idade. Ativa idade. Esse eu gosto muito. Legal. Mas o curso hoje chama melhor idade. Ok, né? ok. Mas é a pior idade. Quando você não cuida da saúde mental e física, é a pior mesmo. Vai ser a pior mesmo. Né? Sexta eu estava jogando boliche com meu pai tem 71, vai fazer 72 anos. Você olha assim, você fala assim, não é possível. Né? Por quê? Porque faz caminhada todo dia, não janta, né? Tem uma alimentação bem rigorosa e é uma pessoa leve. E olha que ele é um pastor que trabalha com cura interior, atendimento de gabinete, mas ele não leva para casa. Ele sabe que o problema não é dele, né? Isso é um mantra que todo conselheiro tem que ter. Esse problema não é meu. Legal o senhor falar sobre isso, pastor, porque pensando em... É só concluir, que eu fiz outra digressão e concluir. Pois não. O Gerações, então, ele vem com essa missão de facilitar o diálogo entre as gerações. Sim. Então, o grande propósito é promover o diálogo intergeracional. Perfeito. E como que você promove isso na prática dentro da igreja? Através de um diálogo interministerial. Então, eu chamei para esse grupo que era só de cursos e treinamento de casais, o líder do infantil, o líder dos pré-adolescentes, o líder de adolescentes, o líder de jovens, o de jovens adultos e o de terceira idade. E o líder de intercessão também, junto com esse grupo pré-existente da Central da Família. Falei assim, agora nós vamos sentar e vamos aprender a conversar. Foi um processo fácil? Não. Teve gente que saiu porque eu não concordava? Teve. Teve gente que entrou e trouxe um novo refrigério? Teve. Né? Tem gente que está igual o Jonas até hoje, lá esperando Nínive ser destruída? Sim. Mas, graças a Deus, o ministério. O Central da Família existia só na matriz, o Geração existe na maioria das lagoinhas. Né? Então, o ministério conseguiu se multiplicar. Toda terça, primeira terça do mês, eu reúno com as lideranças do Brasil e do mundo. Legal. Eu dou um treinamento para eles via Zoom. É uma coisa, assim, linda. Tivemos uma conferência global semana passada em Alphaville e teve um painel dedicado às gerações que o André Valadão foi o host. E a gente vê, assim, o impacto em 6 anos que esse trabalho gerou nas igrejas. Só para fechar aqui e te devolver a palavra, por exemplo,
o pastor Leonardo Capuchin, que era diretor do Seminário Teológico Carisma, ele foi implantar uma lagoinha em Atlanta, que é a capital da Geórgia. Fica ali na região mais centro-sul, né? Centro-leste, né? Dos Estados Unidos, centro-sul. Centro-sul dos Estados Unidos. E você fala assim, mas a lagoinha já é forte. Ela é forte na Flórida. Ela é forte em Massachusetts. Tá. São os estados onde ela é forte, porque tem muito brasileiro, e tem muita lagoinha. Sim. A gente tem 20 lagoinhas na Flórida e 7 ou 8 em Massachusetts. Geórgia não tinha nada. O Léo chegou lá do zero. E aí ele pensou assim, o que eu vou fazer para começar bem? E aí ele falou assim, eu vou começar com gerações. Então ele abriu uma turma de bem casados, que é o curso para casais casados. Entrou nos grupos de Facebook brasileiros em Atlanta e ofereceu o curso. Um monte de desigrejado, né? Gente que imigra e era de igreja, não está em igreja nenhuma, que só trabalha, aquela loucura. Sim. Olha, tem uma lagoinha aqui, eles vão dar um curso de casais. Vamos lá, amor? Vamos. E ele fez o primeiro curso e o grupo que formou desse curso hoje é a base toda de trabalho. É a diaconia, a consolidação, receptivo, tesouraria, são os coordenadores dos cursos, o Ministério de Louvor, tudo nasceu. E aí, então, ele continua investindo nos outros cursos, né? São 10 cursos, depois a gente pode falar deles, se quiser. Uhum. E, assim, hoje ele está há um pouco mais de um ano com uma igreja com quase 500 membros de imigrantes nos Estados Unidos, no estado que tem pouco brasileiro. E o interessante é que esses cursos, eles não são exclusivos, eles são inclusivos, porque eles são abertos para qualquer pessoa, independente da denominação. Então, as pessoas podem fazer esses cursos. Então, ele é inclusivo, a ideia é trazer mesmo. E interessante ouvir a história do pastor em Atlanta, porque às vezes a gente está aqui, quantas pessoas tem na igreja que nós estamos? Nós estamos na Lagoinha de Vespasiano. De Vespasiano, né? Que são 2.000 membros. 2.000 membros. E nós estamos em um estúdio de música. Isso. E quantas igrejas muito maiores não têm um estúdio de música, né? Mas é a visão, né? É isso. Porque às vezes a gente está sentado, não, mas não dá para começar. Porque lá na Atlanta, lá não tem ninguém. Não dá. Vespasiano, para quem não sabe, não é um bairro de Belo Horizonte, é uma cidade, né, da grande BH. Uhum. E é uma cidade mais simples, mais interiorana, mas é um pastor muito sério, né, pastor Cid, inclusive investe muito em gerações. Uhum. Aqui o líder é o pastor Zezé e a esposa dele, e é uma igreja realmente que, se você vê, ela é menor, ela não é igual a Matiz. É bom que você teve na Matiz, teve aqui, você vê duas lagoinhas, né? Verdade. Mas a essência, né, na hora que você foi recebido na porta, o cuidado, né? E eu conheci a Lagoinha em Paulínia, uma cidade interior de São Paulo. Que é uma igreja grande. Que é meu vizinho ali. Agora eles foram para um espaço muito grande. Ali era um espaço, uma casa de shows, né? Uhum. De eventos. E eu não sei se está comprado, alugado, mas assim, é um espaço muito grande. Eu acho que cabe umas 1.500 pessoas ali dentro, muito provavelmente. E no fim do dia é a mesma coisa. Então eu entrei. A experiência é muito parecida, muito mesmo. Você vai ver, tem gerações lá em Paulínia. E tem um padrão ali, porque eu tive num evento, uma moça dos Estados Unidos esteve por aqui, ela foi pregar lá e a minha esposa queria ouvir, nós fomos. A Ruane? Rapaz, não sei. É uma influencer. É uma influencer dos Estados Unidos e ela é brasileira, mora nos Estados Unidos, né? E, nossa, não vou me lembrar o nome dela. Mas era um evento que tinha o Rocket, que acho que são os adolescentes, e o Legacy, que eu acho que são os jovens. Isso. Então, eles se juntaram para promover esse evento. Então, provavelmente, tem um dedo do Gerações ali para fazer isso funcionar. Diálogo. Perfeito. Em vez de virar uma concorrência, que acontece muito na igreja, os adolescentes não querem ir para a juventude. Tá. Eles não querem. Aí cria um abismo. Uhum. Até as lideranças, às vezes, estimulam, né? Porque eles não querem perder as pessoas. Uhum. Não entende que, por exemplo, são ministérios transicionais, né? Você recebe lá dos juniores, né? A gente chama de link aqui. Uhum. E tem que entregar para o líder de jovens, né? E aí as pessoas não querem, elas ficam ali para sempre, terra do nunca, né? E quando a gente quer envelhecer. Quando a gente fala de sucesso, a gente fala também de sucessão. Ele está progredindo. Então, lá quando criança, lá no pequenininho,
foi aprendendo comigo aqui na escola bíblica, aí ele foi para as crianças, para os jovens, e amanhã ele vai estar no Ministério de Homens, servindo e trabalhando com aquilo que foi construído nos outros ministérios, né? E nós temos que ter isso com muita clareza no nosso coração. Nós não somos donos de ninguém, de nada. As pessoas têm que passar por nós, têm que sair melhores. E o Gerações, como ele trabalha essa questão da evolução etária, né? A gente quer pegar lá do departamento infantil, preparar bem a criança, depois preparar bem na pré-adolescência, preparar bem o adolescente. É importante que esses líderes dialoguem. Aqui na matriz de 15 em 15 dias, eles sentam para orar, estudar a Bíblia e pensar juntos. Legal. Então, o calendário anual é construído junto. Então, você não tem um evento importante do departamento infantil acontecendo junto com um dos pré-adolescentes. Não, nesse dia, toda a estrutura... Ou é junto que está sendo promovido junto, mas não concorrendo, né? Coopera. Né? Então, quando tem a conferência de jovens, os adolescentes estão lá, os líderes de kids estão lá apoiando. Evento de mulheres, tem todos os tipos de mulheres lá, né? Então, para isso acontecer, dar certo, tem que sentar e conversar. Um exemplo, tinha um trabalho no departamento infantil voltado para os pais das crianças e tinha um curso de criação de filhos. Eles faziam a mesma coisa e concorriam um com o outro. O que eu fiz? Graças a esse diálogo, a gente descobriu vamos dizer assim, esse retrabalho, né, essa duplicidade. Eu falei assim, aonde que estão os pais? Estão lá no departamento infantil todo dia. Todo domingo eles entregam e pegam o filho. Então, é lá que tem que ser esse curso. Então, peguei o curso, botei dentro do departamento infantil. Era um curso que era pouco frequentado, pouco assistido, poucas inscrições, e hoje ele é um sucesso. Por quê? Porque o pai vai pegar o filho e ele já é intimado, olha, você tem que fazer o curso de criação de filhos. A quem vai dar? Nós mesmos, a equipe aqui do KIDS, a gente treina, prepara, né? E é com quem ele está acostumado a lidar também. Exatamente. Então, quer dizer, faz sentido para o cara que está ali, porque eu estava conversando, inclusive, hoje com o Kaká, a gente estava batendo um papo no almoço, e eu falei, Kaká, olha só, as empresas olham para a experiência do cliente, as empresas olham para a experiência do empregado, né? O Employee Experience, estuda-se isso a fundo, tem faculdades que estão colocando isso nos cursos, então as pessoas estão se especializando nisso, porque querem oferecer uma boa experiência para o cliente. As empresas pensam em estratégia, como chegar do ponto A ao ponto B, e a gente coloca isso na conta da empresa como se isso estivesse diretamente relacionado ao lucro financeiro. Mas não está. Por quê? Porque eu quero ter um banco na igreja que a hora que a pessoa senta, ela não fica incomodada ali, querendo ir embora, porque eu quero que ela preste atenção no que ela está ouvindo. Tudo que eu puder fazer para manter o foco dela no altar, o pessoal fala a igreja da parede preta, né? Mas se você coloca tudo preto e a luz no altar, a pessoa ela esquece que está em volta. Hoje a gente está até usando muito preto. É verdade. Justamente para a gente desaparecer junto também. O foco é a adoração, o foco é Deus. Né? Mas Lagoinha é isso, todo mundo critica e depois imita. Mas no fim do dia, pastor, eu fico pensando que quando a gente está falando do ministério dentro da igreja, dentro da comunidade, precisa fazer sentido para o cara. Sim. O cara que eu deixo o meu filho sempre com a Joana, né? E aí a Joana é a pessoa que está fazendo parte daquela equipe que vai me treinar para cuidar do meu filho. Opa, pera um pouquinho, isso aqui está fazendo sentido. Né? E agora eu queria avançar um pouco nisso, pastor, pensando no ministério pastoral, porque veja que organizar isso me parece ser essencial, então, dentro de uma igreja. Eu acredito. Fazer com que as lideranças dialoguem. Os Gerações, e aí você pode dar o nome que quiser na sua igreja, né? Um bom ministério de família, ele poupa o pastor sênior de muito trabalho. Porque muitas famílias são assistidas nos cursos, e uma coisa que eu falei, que quando eu tive a visão, o GC apareceu por último, era Deus falando que o Gerações ele aponta para o trabalho de pequenos grupos. Então, todo o curso, na última aula, nós procuramos saber quem não está envolvido em pequeno grupo e encaminha para um que tem o perfil dele. Então, existe uma relação. Da mesma forma que tem um casal tendo problema num pequeno grupo, que extrapola a capacidade do líder,
ele então estimula essa pessoa a fazer um curso correlato à sua demanda conjugal, sua demanda parental, seja qual for. Então, existe um diálogo também da liderança, da supervisão de pequenos grupos com a direção dos gerações. E aí, o que acontece na prática? O pastor, ele vai ter casais mais saudáveis, ele vai ter mais gente sendo preparada para liderar, o gabinete dele vai ser menos acionado. Ele vai ter menos problema para resolver de gabinete, porque aqueles problemas que podem ser solucionados através dos cursos e do encaminhamento para grupos de crescimento já são eliminados. Vai chegar para eles casos mais sérios, mais hediondos, mais urgentes, né? Mas acaba que os cursos e os grupos pequenos são uma ferramenta poderosa de discipulado dentro de uma mega igreja. Tá. Só se essa igreja é muito grande, não tem discipulado. Não, na Lagoinha só não é cuidado quem não quer. Se você quiser ficar lá e não ser cuidado, você pode, é possível, por causa do gigantismo. Mas, fala assim, não, eu vou entrar no Bem Casados com minha esposa, de lá vai para um GC formado prioritariamente por casais casados, e aí vai ser treinado, vai se tornar um líder de GC, um coordenador de curso. Então, a pessoa que trabalha dá menos trabalho também, né? Então, a pessoa ela está sempre debaixo de uma liderança que encontra com ela sistematicamente, que estuda a Bíblia com ela, e até onde eu sei, isso é discipulado. Legal. E aí a gente, quando o senhor estava falando, né, de menos problemas, então, no gabinete, porque o pastor, e eu costumo dizer isso para o meu pastor, eu faço parte de uma plantação, sou de uma equipe de plantação de uma igreja, a Igreja Multi, em Campinas, e é uma igreja que olha para a próxima geração. E a sua plantação em Hortolândia? Não, em Campinas. Achei que era Hortolândia, que é plantação na horta. Né? É porque as gravações, para quem não sabe, elas acontecem normalmente em Hortolândia, então aquele fundo, aquela mesa branca que você costuma assistir aí, é lá em Hortolândia, no meu escritório, mas não, a plantação é em Campinas. Plantação em Campinas. Mas, e eu digo isso para o meu pastor, olha só, se tem uma atividade, uma ação, alguma coisa precisa ser feita, e outra pessoa consegue fazer e tem condição de fazer, entrega para outra pessoa fazer. Agora, tem coisas que só o pastor pode fazer. Só ele tem condição de fazer. Então, concentra a sua energia, por exemplo, numa plantação, numa posição como a nossa. Nós temos 40, menos de 50 pessoas na nossa comunidade que estão ativas ali como membros da igreja. Pregar numa plantação, cara, tem que ser o pastor. Não dá para você ir, né? porque nós estamos numa fase de construção. Para construir uma identidade, né? Esse é o meu pastor. Perfeito. Mas cada dia prega um, pensando, quem que é para valer? E aí não fica uma coisa, porque pode ser que vá diversificando o jeito de falar, a forma de falar sobre um assunto, vai diversificando, então é mais difícil de você consolidar, ou leva mais tempo para consolidar uma identidade, como o senhor comentou. Mas a questão de o trabalho que só o pastor pode fazer, eu queria esbarrar na família do pastor, então. Porque a nossa família, na minha casa, é um trabalho que só eu posso fazer. Verdade. Porque foi o ministério que Deus me deu. Sim. Então, a família pastoral, por vezes, a gente vê famílias se desfazendo, famílias pastorais, a gente vê conflitos dentro de famílias pastorais. Então, como que o pastor, além de delegar e de conseguir entregar atividades para outras pessoas e reduzir o número de chamados, digamos assim, né, ou de acionamentos no seu gabinete, como é que ele pode gerenciar essa vida pastoral do serviço na comunidade e cuidar da família, que é o primeiro ministério dele? Em primeiro lugar, ele precisa acreditar, realizar isso que você falou, de que a família é o primeiro ministério dele. Eu já atendi casos de pastor que brigava muito com a esposa e disse que ela destruiu o ministério dele. Assim, ele não entendeu que ele destruiu o ministério ao não investir num bom casamento. Ele fala assim, nossa, na igreja eu dou muito certo, eu prego bem, a igreja cresce, quando eu chego em casa é ruim. Não, tá tudo errado. Tem gente que consegue criar dentro da cabeça a dicotomia, né? A casa e a igreja. Não, tudo é uma coisa só. A minha grande angústia sempre é, será que eu estou criando bem meus filhos? Será que eu estou cuidando bem da minha esposa? Por quê? Imagina eu liderando um ministério de família,
mal no casamento, perdendo os filhos para o mundo,